nome do Cristo. E quarta-feira costumamos estudar o Evangelho, mas o Centro Espírita Leon Denis tem por hábito, desde a sua fundação, na semana que se aproxima do que nós chamamos de finados, nós fazemos todo um trabalho em torno da visão espírita sobre finados, sobre desencarne, e importantíssimo passarmos pelo dia de finados, já com essa visão que os Espíritos trouxeram para nós em torno do desencarne, da morte. E a nossa companheira Eneida Caruso vai estar desenvolvendo para nós esse estudo, e vamos estar assim, bastante receptivos, atentos ao que entendemos como desencarnar. O que está bem claro também na página que vamos ler, como página inicial da noite de hoje, que é uma mensagem do nosso querido Dr. Erma, um dos nossos diretores, e está no livro Palavras do Coração, volume 1, na psicofonia do nosso médium, fundador de nossa casa, Altivo Panfiro. Morte, nova dimensão da vida. Que a bondade de Deus permaneça com todos, instruindo-os sempre para o bem. Vida e morte, estágios diferentes para o mesmo Espírito, assemelham-se ao trabalho contínuo de Deus, burilando um Espírito até que esse fique exatamente numa única posição, a de vida espiritual. A morte, que ceifa tantas vidas, colocando tantos corações em processo de angústia, de saudade, de dor, de lágrima e sofrimento, deveria ser encarada eficazmente como mais uma transformação, mais uma porta de transformação do espírito humano. Nós, espíritas, entendemos que a morte nada mais é do que uma passagem para uma nova dimensão. Hoje, quando tantos estão elaborando pensamentos em torno da vida e da morte, repetimos com Jesus: vou para o Pai. Cada um de nós deve encarar esse fenômeno como o de ida para o mais além, para o mais elevado. Que o ser humano, que o homem em geral, entenda que essa passagem, mostrando a continuidade da existência do espírito, traz uma outra responsabilidade, a responsabilidade de se viver bem para se morrer bem. E mais, que do outro lado seremos exatamente como fomos aqui na Terra. Procuremos, portanto, viver em paz, equilibrados, voltados para o bem e sempre amando o semelhante. Com isso, estaremos criando dentro de nós condições adequadas para uma vida espiritual futura em paz. Agora, desejamos a todos equilíbrio e confiança, pedindo que se mantenham cada vez mais espíritas nas palavras, nos atos, onde estiverem. Lembremos-nos de que a caridade tão falada e propagada deve começar por nós, nos nossos círculos de relações com a família, com os companheiros de trabalho, com os homens do mundo. Que aprendamos a espalhar o perfume da caridade por onde passarmos. Que Deus fique conosco agora e sempre. Muita paz, Erma. Vamos então fazer a nossa prece, que vai marcar o início dos nossos trabalhos na noite de hoje. Mestre Jesus, aqui estamos presentes, junto a toda essa espiritualidade amiga, que preparou toda a ambiência para nos receber, para nos acolher, para nos sustentar. Rogamos, Jesus, que esses mesmos adoráveis benfeitores, que em Teu nome aqui estão presentes, nos auxiliem a estarmos bastante receptivos aos conceitos que vamos trabalhar hoje em torno da morte, e que os Espíritos nos trouxeram em torno dessa passagem que a todos nós ainda traz algumas dificuldades.
envolva a nossa Ineida, envolva a nossa Érica, envolva todos nós. E que o teu amor, que a tua paz, através desses benfeitores, ainda o dizemos, também sustente, fortaleça a todas as atividades que estão sendo realizadas em nossa Casa Espírita nesta noite. E que seja em nome desses adoráveis benfeitores que nos conduzem, que seja em nome do teu amor, amado Mestre, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, que venhamos a iniciar a nossa reunião de estudos e passes desta noite. Que assim seja, Senhor. Vamos então passar a palavra à nossa Eneida, pedindo a Deus que muito a inspire. Deus te abençoe. Boa noite a todos que aqui estão, que chegaram, conseguiram chegar, se movimentaram para mais uma noite de estudos na nossa casa. Hoje é um assunto assim que para a gente incomoda muito ainda, né? Morte. Parece uma coisa assim feia, né? E eu sempre, hoje, eu acho graça, né? Mas houve época em que eu não achava nada engraçado. Tem um dito popular que fala assim: a única certeza que a gente tem nessa vida, depois que nasce, é que um dia a gente vai morrer. É ou não é? Né? E houve uma época em que eu ouvia isso, eu ficava extremamente zangada com Deus. Aliás, eu até questionava Deus. Que Deus é esse que faz... Porque até então eu achava que morrer, você ia desaparecer, né? E aí a gente entrava em pânico. Poxa, como é que pode? Que Deus é esse que faz... né? Que faz a gente estudar, né, para tirar uma boa nota na escola, porque naquela época eu ainda só estudava, né, e faz a gente estudar, e um sacrifício danado, e vai para cima, vai para baixo, noite sem dormir, para depois morrer? Que coisa sem graça, que absurdo. Aí eu questionava, né, ainda botava o dedinho assim para o alto. Até parece que Deus ia estar lá se importando com o meu dedinho, né? Mas eu lá na minha pequenez, no meu entendimento, né? Entendia que morrer era algo extremamente injusto. Eu não queria morrer. Aliás, se eu fizesse uma pesquisa aqui agora, estatisticamente falando, né? E fizesse a pergunta: quem quer morrer aí agora, levanta o dedo. Tá vendo? Ninguém quer. Ninguém quer. Né? Ninguém quer morrer agora. E aí a gente vai trazer sempre uma justificativa que tem cabimento. Não, sou muito jovem para morrer. Não, tenho filhos para criar. Não, quero ver meus netos crescer. Enfim, a gente vai arrumando meios, né, de falar assim para Deus, né? Dá um bocadinho aí. Pode esperar mais um tantinho? Agora não, né? Mas é fato que a gente tem passado por isso ao longo de séculos, milênios. E tantas vezes a gente já fez isso, né? E aí diz assim, mas eu não lembro. Tá bom. Mas digamos que o ensinamento da vida, e quando eu falo vida, eu falo de vida por várias encarnações, né? A cultura humana, a inteligência humana voltada para uma ideia não muito positiva, fez a gente acreditar, nós, principalmente nós aqui do Ocidente, que a morte é uma coisa muito feia. E aí como é que as pessoas apresentam a morte?
aquela coisa assim de capa preta, né? Carregando uma foice, uma escuridão, uma coisa extremamente sinistra. Foi a isso que a gente foi conduzido. Mas há povos que comemoram a morte, né? Comemoram os seus mortos. E isso é uma cultura que vem, volto a dizer, ao longo dos séculos. Tem uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos, que trata exatamente sobre isso. Anotem aí para vocês estudarem em casa. Vai da questão 320 à questão 329. Fala da comemoração dos mortos funerais. Aí na 329, Kardec pergunta assim: o respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e entre todos os povos, demonstra pelos mortos, será um efeito da intuição que ele tem da existência futura? Resposta dos Espíritos: é a consequência natural dela. Sem isto, esse respeito não teria razão de ser. Então, olha só, gente, é uma condição da nossa natureza, que a gente já traz embutido desde quando é criado por Deus. E nem adianta a gente querer saber quando foi que a gente foi criado por Deus. Porque a gente não, os Espíritos nos ensinam, aqui no Livro dos Espíritos, que a gente não tem a menor noção de quando a gente foi criado. Mas uma coisa a gente sabe, que quando a gente foi criado, Deus colocou lá, né, dentro da nossa consciência, as suas leis e a intuição da imortalidade. Será que a gente tem ideia do que é ser imortal? Porque quando a gente fala assim, né, e a gente pergunta, quem quer morrer agora? E a gente fica quietinho assim, escondendo o dedinho, sem querer demonstrar. Essa condição de imortalidade ainda não está muito bem trabalhada dentro de nós. Foram muitos séculos, né, sendo apagado essa ideia da bondade de Deus, de que Deus era um ser vingativo, de que Deus era até, pode-se dizer, cruel, de que ele tinha algumas preferências, né? De que ele criou uns para o sofrimento e outros foram selecionados para serem felizes, estarem acima de tudo, estarem acima do bem e do mal. Tudo isso fruto do interesse pessoal dos homens, que éramos nós mesmos, revestidos em outros corpos, com outras ideias, com outras ilusões, acreditando que nós éramos o máximo. E que a vida material, nós detínhamos tudo. Hoje, ainda hoje, há pessoas que pensam assim, né? Há culturas, né? Há crenças de que estamos acima de tudo e de todos. Até que alguma coisa, principalmente a dor, que é igual para todo mundo, né? A morte, para nós, ainda é um sentimento de dor. Dói no pobre, dói no rico. Dói naquele que tem uma condição social, né, de grande importância, e dói naquele que sequer
a gente sabe da existência. A dor nos iguala. E é essa dor que muitas vezes nos movimenta a buscar ajuda para saber onde estão os nossos entes queridos, para saber ter notícias, para conhecer da pluralidade das existências, da imortalidade da alma, da possibilidade que essa alma tem de se comunicar conosco, da possibilidade que essa alma que se foi, entre aspas, né, poder estar mais junto de nós do que estava antes. Enfim, é uma série de circunstâncias que a doutrina espírita vem nos trazer com muita clareza, com muita segurança. E que talvez a gente ainda não consiga usufruir 100%, porque a ideia da morte, né, o temor da morte ainda em nós é maior do que acreditar na providência divina, do que acreditar no amor de Deus por nós, no acreditar que Deus não nos criou para nos fazer infeliz. E que essa condição de infelicidade é proporcionada por nós mesmos. Pelas coisas que buscamos, pelas coisas que realizamos e por aquilo que queremos acreditar. Ora, está aqui na mensagem, né? Cada um de nós deve encarar esse fenômeno da morte como de ida para o mais além, para o mais elevado. Que o ser humano, que o homem em geral entenda que essa passagem, mostrando a continuidade da existência do espírito, traz uma outra responsabilidade. A responsabilidade de viver bem para se morrer bem. Hoje a gente está falando aqui durante a semana, né? O próximo dia 2 de novembro se comemora lá o dia de finados. Finados, os que se foram. E a gente? Também um dia não vai? Então a gente já está antecipando a nossa comemoração? Porque um dia finados seremos nós. A vida material, ela tem um tempo determinado. Mais ou menos, né? A gente já nasce com uma programação. A gente nasce com uma programação de tempo de vida, de experiência a ser vivida, de aprendizado a ser realizado, né? E mais ou menos, chegado algum tempo, a gente tem que voltar. Mas voltar para onde? Para a nossa origem de espírito imortal. Então, a condição de vida na Terra há de ser uma condição temporária. E isso nas condições mesmo de planetas mais elevados. Certa vez, Dr. Erma, o mesmo espírito que nos trouxe aqui a mensagem, nos falou que em planetas superiores, né, os espíritos numa condição de evolução mais avançada, eles mesmos promovem o desatar, vamos dizer assim, dos laços do espírito com a matéria. A gente, mais ou menos, só para a gente poder comparar, né? Amarrar cadastro do sapato. A gente bota o sapato, amarra o cadastro. Quer tirar o sapato, desamarra o laço e tira o sapato. Já pensou, gente, quando a gente estiver nessa condição, vou encarnar, amarro o laço. Pego lá o cordão fluídico, pá, com a matéria. E chegou a hora, peraí, vou desatar o laço aqui com a matéria. Deixo o corpo físico e vou adiante. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Nós vamos chegar a essa condição. Pode acreditar. E nem vamos chorar.
Hoje a gente chora de saudade, chora pela ausência física, chora porque não pode abraçar, chora porque não vê, chora porque dá saudade mesmo, né? Dá saudade, é normal. Mas é a condição ainda em que a gente está vivendo. Do momento em que a gente começar a compreender o ciclo da vida e a valorizar a existência material como oportunidade de progresso por espírito, que é para isso que serve, não é para outra coisa. Eu brinco com a turma lá de casa de vez em quando, que fica que a gente sabe como é que é mãe com filho, né? Filho adolescente, tem que fazer, tem que isso aqui, tem que corrigir, não sei o quê. Aí quando não dá mais, eu já sei, escuta só. Vocês sabem que a gente está no planeta não é para brincar, né? Tem um objetivo maior. Então, quando a gente sabe que tem esse objetivo, a morte passa a ser uma questão secundária. Porque a gente corre atrás. É mais ou menos assim, eu sei que eu vou viajar. Eu sei que eu vou ter que um dia mudar de endereço. Então, eu preciso me preparar para isso. Então vou me preparar para morrer? Não. Eu vou, como ele diz aqui, ter a responsabilidade de viver bem para se morrer bem. Se eu vou planejar a minha mudança, digamos que eu vá morar na Europa, um país lá da Europa. Não conheço nada da Europa. Hoje a gente tem uma ferramenta maravilhosa, né, que é a internet. Aí eu chego lá na internet, clico lá um site de pesquisa, e aí eu vou pesquisar como é que é a Europa, o clima na Europa, o local onde eu vou morar, se tem casa, se é apartamento. Não, vou pesquisar. Quais são as condições de vida de lá, o que eles comem lá, né, o que eu vou deixar de comer, porque eu moro num país tropical, eu vou para uma zona temperada, né? Então, o clima é diferente, a alimentação é diferente, os hábitos são diferentes. Eu vou pesquisar. Aí, eu chego na Europa, né? E começo lá a me ambientar. Vai ter dificuldade? Vai, lógico. A vida inteira eu morei no Brasil, de repente eu vou morar na Europa, vou ter dificuldade. Mas o fato de eu já ter me preparado para morar lá, facilita a minha adaptação. A gente não brincou aqui no início? Todo mundo sabe, né? Que do dia que nasce, a única certeza que tem é que um dia vai morrer. Então não adianta a gente fugir dessa realidade. Vamos conhecer como é que é esse trem lá do outro lado. Vamos saber. Que negócio é esse de plano espiritual? Como é que é essa questão de espírito imortal? Que compromissos são esses que me fazem? Qual é a bagagem que eu tenho que levar? Porque eu sei que, não levo casa, não levo carro, não levo joia, não levo dinheiro. Eu achei até interessante outro dia, mandar, de vez em quando o Zap tem umas coisas legais, né? Tem um monte de besteirada, mas tem umas coisas que são muito bacanas, né? Tava lá, a figura da morte, aquela com aquela capa preta, segurando a foice, né? Falando para um rico que chegava junto do túmulo, carregando uma mala de dinheiro, né? Cheio de dinheiro caindo assim, né? Aí ele disse assim, pode deixar isso aí, que isso aqui não serve não. Então, tudo que a gente está construindo não vale nada, materialmente falando, vale enquanto a gente estiver aqui. E dependendo da forma que a gente usar, né, a nossa chegada lá vai ser mais fácil se a gente souber viver, como o doutor Herman disse aqui, bem. Como é que é viver bem? E aí você, gente... Aí eu vou dizer assim, tem o curso lá na Secretaria da DED, né? Se inscrevam para fazer os cursos das obras básicas, os cursos de Leon Denis, Joana Diante, Ivone Pereira. Tem um monte de curso para a gente fazer, para a gente descobrir como é que a gente pode viver bem. Fora as obras espíritas que a gente pode ler, consultar, ouvindo e vendo a experiência de outros que nos antecederam. Que é
uma coisa interessante que as pessoas costumam dizer, aqueles que não querem acreditar, ou aqueles que duvidam, né, da vida após a morte, ninguém nunca voltou para contar como é que é lá. Está aqui, ó, tem 5, começando lá com Kardec, 5 obras de espíritos que voltaram para contar como é que é a vida do outro lado. André Luiz tem uma série, né, de livros mostrando como é que a vida acontece do outro lado. Tem inúmeras obras mediúnicas falando da experiência lá do outro lado. Olha só, não lê quem não quer. É igual o cego que não quer enxergar. Né? Então, a gente fugir dessa ideia, né, é iludir-se consigo mesmo. E aí o bacana do estudo na doutrina espírita, tem uma passagem aqui, aliás, eu vou mostrar para vocês, isso é uma questão tão interessante que Leon Denis escreveu um livro. Ó, Depois da Morte, tá aí, dever de casa. Para quem ainda não leu, lê. Para quem já leu, lê de novo. Né? Porque a gente precisa estar sempre lendo, sempre. Cada vez que eu pego esses livros aqui, o meu já está todo despencado. Mas cada vez que a gente pega esses livros aqui para ler, parece que eu estou lendo pela primeira vez. Nossa, a Denise já tinha falado, eu já tinha lido, e estou lendo de novo, e estou descobrindo outras coisas. Porque a gente precisa estar, repassando a lição, até que esse negócio entre de vez em nós, e a gente, como diz Leon Denis, viva a crença. Então, quando eu realmente entender, compreender que eu sou um espírito imortal, eu vou viver como tal. E tem que saber aproveitar. Porque tem uma experiência aqui dos gauleses muito interessante, né? Os celtas, eles não tinham medo de morrer. Tem até uma passagem aqui que eu vou pedir licença a vocês. O celular está desligado, tá? Só vou pegar aqui o que está na cola. Lá, para não carregar muito peso. Vamos lá. Ele fala sobre os gauleses no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Anota aí para ler. Muito bom. É dos gauleses que nos vem a comemoração dos mortos. Essa festa do dia 2 de novembro, também era lá no dia 2 de novembro, que caracteriza o nosso povo entre todos. Só que, em vez de comemorar como nós, nos cemitérios, entre túmulos, era no lar que eles celebravam a lembrança dos amigos afastados, mas não perdidos. Olha que diferença, gente. Isso é cultura. Isso é conhecimento. Isso é forma de viver, né? Que eles evocavam a memória dos espíritos amados, que algumas vezes se manifestavam por meio das druidisas e dos bardos inspirados. Eram os médiuns lá da época, dos druidas. Gente, isso é forma de viver. E eles acreditavam tanto nisso, que eles faziam dívidas para pagar em outras encarnações. Né? Mandavam recado. Iam para a guerra de peito aberto, porque não tinham medo de morrer. Claro que, né, eram meio assim, agitados para aquela época, mas a crença da imortalidade era algo presente na cultura desse povo. Né? E podia, ainda mandava um recado, você vai desencarnar agora? Então você leva esse recado aqui para o fulano. Né? Tamanha crença. Então isso é cultural. A gente precisa remexer as ideias que a gente vem trazendo das questões sobre a nossa vida. No Evangelho, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem aqui a lição, capítulo 5º. Perda de pessoas amadas e morte prematura.
né? Está aqui. Quando a morte vem até vossas famílias, é uma comunicação, instrução dos Espíritos. Levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis, Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida, para conservar aqueles que viveram muitos anos, plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Agora, olha só, o que o Espírito continua falando. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima do da terra a terra, da vida, para compreender que o bem, muitas vezes, está lá onde se acredita ver o mal. Então, parece que a morte, em alguns momentos, é um mal. Mas não é. Porque se a gente começar a estudar e a buscar compreender o mecanismo das leis de Deus, a gente vai entender que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus nos ama, que Deus é nosso Pai e que, como Pai, não quer que a gente sofra. E as dores que eu vivencio, como é que é isso? Venham estudar. Vão se inscrever lá na DED, na secretaria da DED, lá no Céu de 4. Vamos saber, porque se Deus é tudo isso, por que eu sofro? A morte é um fenômeno natural, né? Mas por que ela me faz sofrer? Isso são indagações que a gente tem que fazer para a gente mesmo, buscar o porquê dentro de nós, já que, do ponto de vista da providência divina, ó, está tudo explicado aqui. Está explicado no livro dos Espíritos, está explicado no Evangelho, está explicado no livro Depois da Morte, está explicado em um monte de livro que a gente vai ler por aí. Só falta a gente vivenciar. Colocar isso dentro do nosso coração e vivenciar. Falando assim, parece que a Eneida já resolveu todos os pontos com relação à morte, né? Claro que não. Estamos no esforço. Dói? Dói, mas eu sei que, acima de tudo, existe Deus que me ama e que me quer ver feliz. Quem me ensinou isso? Doutrina espírita. De onde que veio isso tudo? Jesus. Que nos apresentou, foi o primeirão, que nos apresentou, e único, né? Porque Jesus é o top. Vamos na linguagem, né, que a gente conhece. Jesus é top. Foi ele que mostrou pra gente que Deus é Pai. Quem é pai? Pai biológico, pai adotivo, pai emprestado, né? Que às vezes avô é o pai emprestado, tia é um pai emprestado, né? O padrasto às vezes é um pai emprestado, que é muito mais pai do que o pai biológico. Então, quem é pai e ama os seus, não tem a ideia do amor de... A gente acha que ama. Amamos. Deus ama muito mais. Muito mais. E quando eu entendo isso, tudo que me acontece. Aí tem uma frase que eu aprendi estudando no Encontro do Livro dos Espíritos. Esse que a gente realiza na época do Carnaval. Deus é bom quando me dá. Deus é bom quando me tira. E Deus é bom quando me impede de ter. Acreditar e vivenciar isso é a maior coisa que a gente pode conseguir em relação a Deus. E como é que eu vou entender isso? Estudando. Estudando a doutrina.
perguntando cada vez mais, aprofundando as ideias, né? Participando de outros estudos, de encontros, raciocinando. Por isso que Kardec diz para nós o quê? Que a doutrina é a fé raciocinada. Nenhum de nós que está aqui é obrigado a acreditar no que eu estou falando. Não precisa acreditar, não. Não está acreditando? Não tem menor problema. É questão de tempo. Se não for agora, vai ser na próxima encarnação. Vai ser daqui a mais 1000 anos. Não sei. Cada um vai determinar o seu crescimento, o seu aprendizado. Aqueles que forem mais espertos, mesmo que não acreditem, comecem como quem não quer nada. Dá uma conferida para ver qual é. Não tem nada a perder. Se for bom, a gente aproveita. Se não for, faça outra escolha. Mas o importante é que eu vou entender que depois da morte, a vida prossegue, né? Leon Denis, quando a gente vai ler, né? Ver Leon Denis, é extremamente poético, né? As obras de Leon Denis, elas são poéticas. E ele faz aqui na introdução do livro Depois da Morte, umas ideias muito legais que eu gostaria de partilhar com vocês. Vocês prometem que não vão dormir? Dorme não. Vi deitadas nos seus sudários de pedra ou de areia as cidades famosas da antiguidade. Quem é aí que nunca escutou falar sobre as civilizações antigas? Mesmo que a gente não tenha estudado com muita profundidade, a gente já ouviu falar, né, do povo egípcio, não já? Eu sou ruim de história, gente. Né? Isso, os astecas, os maias, né? Aquele povo. Quem é de história aí depois vai pesquisar. Quem não é, pesquisa. Evoquei as multidões que se agitaram e viveram nesses lugares. Vi-as desfilar diante do meu pensamento, com as paixões que as consumiram, seus ódios, seus amores, suas ambições desfalecidas, seus triunfos e seus reveses, fumaças levadas pelo sopro dos tempos. Aí você está falando assim, poxa, você está falando lá de antiguidade, eu sei lá, não estava lá para ver? Tá bom, então vamos para a atualidade. Tsunami. Vem aquela onda imensa, carregando tudo, gente não gente, casa não casa, né? Aquelas coisas bonitas, que quando a onda sai, a água sai, só fica o quê? Destroços. Terremoto no Haiti. Acabou com o país. Né? Acabou. Foi um negócio assim. Mas o que é isso, gente? Onde é que estava Deus que matou essa população toda? Essa gente toda que já passa uma fome, uma miséria danada. Será que ele não está vendo que tem gente ruim aqui? Né? Tanta gente ruim aqui, está vivo aí. Esse aí está ruim, não morre. E vai lá, mata os outros que já são pobres. E a gente vê aquilo que antes, né, fervilhava de gente, de pessoas, movimentações para lá e para cá. Né, um monte de concreto. Aí, Leon Denis fala assim, diante de tudo aquilo que ele pensava, e me perguntava, por que essa agitação dos povos da terra? Por que essas gerações que se sucedem como camadas de areia trazidas incessantemente pela vaga para recobrir as camadas que as precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, esses sofrimentos, se tudo deve conduzir ao túmulo? Os séculos,
esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos e nada ficou de pé. A esfinge tudo devorou. E na correria, para onde vai então o homem? É poético. Para onde a gente vai? Né? Para onde a gente vai? Um daqueles que você ama vai morrer. Debruçado sobre ele, o coração apertado, vê estender-se lentamente sobre seus traços a sombra do além. O fogo interior lança apenas pálidas e trêmulas luzes. E eis que se enfraquece ainda mais, depois se apaga. E agora, tudo que nesse ser atestava vida, esse olho que brilhava, essa boca que emitia sons, esses membros que se agitavam, tudo está velado, silencioso, inerte. Sobre esse leito fúnebre, há somente um cadáver. Que homem não se perguntou sobre a explicação desse mistério? E durante o velório, nesse colóquio solene com a morte, pôde não pensar no que aguarda a si próprio? Eu vou passar por isso aí. Eu também vou ficar inerte, frio, gelado. Este problema nos interessa a todos, pois todos nos submeteremos à lei. Importa-nos saber se a essa hora tudo está terminado, se a morte é apenas um melancólico repouso no aniquilamento, ou, ao contrário, a entrada numa outra esfera de sensações. Leia um livro. Muito bom. Muito bom. Faz a gente pensar. Faz a gente pensar em nós. Né? Pensar em nós. Em como a gente tem encarado a vida, nisso aqui que o doutor Herman falou. Será que a gente está vivendo bem? Para morrer bem? Para morrer não, para desencarnar. Para chegar bem. Aí eu lembro do Zé Jorge, professor Zé Jorge, né? Ele não tinha, ele dizia, não tenho mais medo de morrer, eu tenho vergonha. Porque a gente sabe que vai fazer essa passagem. Agora, como é que eu vou chegar lá do outro lado? Né? Dá medinho? Pode ser que dê, mas eu sei que eu vou despertar no mundo dos espíritos. Ó, tem um capítulo aqui, Livro dos Espíritos, dever de casa. Tem um capítulo aqui que estuda da vida espírita. Aqui, segunda parte do Livro dos Espíritos. O mundo espírita ou dos espíritos. Está aqui. Tem uma outra aqui. Capítulo 6 da vida espírita. Os espíritos errantes, mundos transitórios, está tudo aqui. Havia uma companheira que trabalhava aqui conosco, durante muitos anos, né? Posso até falar o nome dela, a Elizabeth Operti. E durante muitos anos coordenou o trabalho do Encontro do Livro dos Espíritos, no período do Carnaval. Esse que a gente estuda no período do Carnaval. E ela tinha com a gente sempre uma frase, né? Tudo que se quiser saber, o Livro dos Espíritos responde. Aí a gente que estava começando a estudar ficava meio assim, né? Aí perguntava aqui, perguntava ali, ela tá no Livro dos Espíritos, tá tudo aqui, tá mesmo. E tá mesmo. Né? Essa questão do dia, até o dia de finados, Kardec também teve a mesma preocupação. Por quê? É uma coisa que há séculos, a gente viu aqui a cultura céltica, né? Como é que se fazia isso? Há relatos lá, na época já do início do cristianismo,
século I, II, né? Já se os primeiros cristãos, né, com a perseguição lá dos romanos, eles também cultuavam os seus mortos. Né? E depois, ao longo das histórias, né, da evolução da igreja e tudo mais, isso acabou sendo, parece que foi criado ontem, mas não. Isso é uma tradição secular. Né? Então, isso existe dentro de nós exatamente porque a gente sabe que a gente não deixa de existir. Exatamente porque a gente tem a intuição, embora muitas vezes a gente não tenha a absoluta certeza, mas a gente tem a intuição de que a vida continua, da existência da vida futura. E aí Kardec também fica muito preocupado, não, mas como é uma questão, é um hábito, né, das pessoas, ele vai perguntar aos espíritos, na questão 321. O dia da comemoração dos mortos tem para os espíritos algo de mais solene? Preparam-se para ir visitar aqueles que vão orar sobre seus despojos? Aí os espíritos respondem: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Aí que bacana. Então eu não preciso esperar 2 de novembro, não. Eu posso intimamente lembrar dos meus entes queridos, elevar a minha mente, o meu pensamento a Deus e rogar a Deus que eles estejam bem, orar pelos nossos, né? Que já ultrapassaram pelos portais aí, né? Da vida imortal. Já vivenciaram essa experiência mais uma vez. Porque, volto a dizer, a gente já passou por isso tantas vezes, mas tantas vezes que já não era nem mais para a gente estar preocupado com isso. Era para a gente estar mais preocupado, como diz o Dr. Erma, em viver bem, do ponto de vista moral. Né? Aí, lá na questão 323, Kardec pergunta: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa? Resposta: a visita ao túmulo é uma forma de manifestar que se pensa no espírito ausente. É uma imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato da recordação. Pouco importa o lugar, se ela é dita com o coração. Então eu preciso ir ao cemitério? Preciso ir ao túmulo? Não preciso. Onde eu estiver, né? Com o meu coração, com o meu sentimento, com o meu pensamento, elevo a Deus o pedido em prol de fulano, de beltrano, de ciclano, que são meus entes queridos. E eles vão ouvir? Vão ouvir. A nossa casa, a Cidinha lembrou aqui, no início nós temos por hábito também fazer a prece pelo dia de finados. Vocês acham que é uma festa? É uma festa. Por que é uma festa? Porque eu venho aqui na intenção daqueles que já desencarnaram. E é festa do lado de cá, é festa do lado de lá, porque é um momento em que a gente promove o encontro. Mas eu vou ver? Vou sentir. Vou perceber. Para aqueles que têm a possibilidade de ver, pode até ver, quem sabe, o Espírito se apresenta, né? Visualmente. Mas não há nenhum espetáculo, não. É apenas a gente reunir os nossos corações em prece, em prol daqueles a quem amamos, que já nos antecederam na vida além túmulo, né? E promover, assim, esse reencontro, esse momento gostoso. Às vezes até durante a comunicação dos espíritos, né, dos mentores da casa,
Eles mesmos, de Baltazar, então, já cansou de nos falar. Pensem nos seus entes, queridos. Pensem, né? Aí a gente desce aquela relação de todos que a gente já conheceu, de que a gente ama, que nos antecedeu. Ele diz, pensem, nós vamos anotando, né? E levaremos. Porque se ele não puder estar aqui, vai ser levado isso para ele. Fantástico, né, gente? Isso é misericórdia de Deus. Isso é amor de Deus por todos nós. Que não nos quer separar de quem a gente ama, não. Mas a gente fez uma proposta. A gente cumpriu uma etapa, retorna. Quem ficou? Ainda tem a cumprir. Aí daqui a pouco, retorna também. Encontram lá. E vamos voltar. Vamos voltar. Aí é outra história. Né? Livro dos Espíritos, a volta do Espírito à vida corporal. É outra história. Pensa que é fácil reencarnar? Né? E é assim, é o ciclo da vida. É o ciclo da vida que a gente vai aprendendo aos poucos a viver, né? A sentir Deus nessa realidade. E aí tem uma passagem de Jesus que eu gosto muito de ler de vez em quando. Está lá no capítulo 23, que trata da estranha moral. Aqui o Evangelho faz referência à passagem de Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60. E Jesus disse a um outro, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Caramba! Ele falou para deixar o morto dele lá, o pai dele lá que estava ruinzinho, para lá? Foi isso que Jesus quis dizer? Não. Tinha, como sempre, né? Atrás de toda a história, de todo o dizer de Jesus, sempre vem uma grande lição moral, né? Aí ele diz assim, no comentário de Kardec, o item 8. A vida espiritual, efetivamente, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas à lembrança ao espírito ausente. Jesus, então, o ensinou dizendo, não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito. E aí eu vou contar para vocês uma situação que eu vivi. Uma experiência muito interessante. Desencarnou uma grande amiga nossa aqui da casa. Fui ao velório. E no momento lá, determinado momento, uma companheira me chamou assim, Eneida, faz a prece? Falei, faço. Me aproximei, olha só, eu sempre fui a velório, desde pequenininha, eu não tive nenhum problema com relação a isso. Mas foi a primeira vez que eu vi um defunto sorrindo. Pode achar interessante. Eu olhava para a companheira, ela estava sorrindo. Se ela estiver por aí, ela vai até rir de mim. Ela estava sorrindo. E aquilo me intrigou, sabe? Não, vou fazer a prece. Era uma grande amiga, né? Trabalhávamos juntas lá na obra social. Comecei a fazer a prece. Li o trecho do Evangelho, teci alguns comentários e comecei a fazer a prece. Gente, me bateu um sentimento de felicidade. Aí eu fazendo a prece, ó, é segredo, tá? Só estou contando para vocês.
Aí eu fazendo a prece, ao mesmo tempo pensar assim, acho que eu estou ficando doida, gente. Como é que eu posso estar feliz? A amiga acabou de desencarnar. Aí batia assim aquele sentimento, porque ela passou por uma situação muito difícil, uma doença grave, muito sofrida, né? Do ponto de vista material, foi o que ele falou aqui, né? A questão do ponto de vista material. E aí fazendo a prece, aquela coisa assim de felicidade, aí no momento da prece eu disse, gente, eu falei, alegrai-vos. Eu falei, meu Deus, o que eu estou falando? Em pleno velório eu vou falar alegrai-vos? Como é que pode isso? Mas sabe o que era? A felicidade dos benfeitores, dos amigos espirituais, que a recebiam no plano espiritual. E ela saía vitoriosa da sua luta terrena. Cumpriu a meta, sabe? Sabe quando a gente cumpre a meta? A gente não fica feliz? Ela havia cumprido a sua meta. E a felicidade que eu registrava, não é porque ela tinha desencarnado, não. Era a felicidade da chegada dela no mundo espiritual. Por isso que ela estava sorrindo. O semblante, né? Sorriso, com um sorriso. Isso me marcou tanto, né? Me marcou tanto que eu contei esse segredo só para vocês. Mas olha, gente, vamos pensar, né? Vamos entender essa questão de sermos imortais. Porque por pior que seja a dor, por mais difícil, a gente até pode reclamar, porque a gente reclama mesmo, a gente ainda não sabe lidar com a dor. Ainda é difícil para a gente. Os bons espíritos entendem isso e nos ajudam. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos buscar compreender, vamos buscar estudar, vamos buscar entender esse mecanismo, volto a dizer, da lei divina. E vamos buscar reconhecer o Deus como o Pai que nos ama. Todo mundo que é pai, ou que tem um pai, ou teve um pai, né, em que amou e foi amado, vai entender isso, né? A questão é que a gente ainda está numa condição, está lá no Livro dos Espíritos, que a gente não compreende Deus, mas tem a intuição. Né? Então, como é que eu posso perceber Deus na minha vida para que eu consiga entender o presente que Ele me deu, que é viver? Às vezes eu busco, né, pelo o caminho do suicídio, jogar fora o maior presente que Deus já me deu, a vida. E é um presente tão, tão grande, que mesmo que eu me suicide, eu não vou morrer. Eu sou imortal. Eu sou imortal. Comemoremos a vida. Que o dia de finados seja uma comemoração à vida. Que Deus nos abençoe. Isso é o amor de Deus, isso é a doutrina espírita. Conforme os convites tão sensíveis da nossa Eneida, vamos estudar a doutrina espírita para melhor entendermos a Deus. Ele quer ser amado. Nós agradecemos muito o sentimento da nossa Eneida, que eu tenho certeza, todos nós vamos levar para casa essa emoção tão forte em torno da vida. Que Deus muito o abençoe. Nós vamos dar continuidade à nossa noite tão especial, com o estudo do Fonte Viva e os passos que iremos receber. No Fonte Viva, vamos estudar a página Avancemos Além.
o nosso querido Emmanuel tira da carta de Paulo aos Hebreus, no seu capítulo 6, versículo 1, estuda a seguinte ideia: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. E Emmanuel nos ajuda a entender, escrevendo: aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconforta-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta da sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ele reclama? Quer dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam irrepreensivelmente. Todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto: deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que, se o arrependimento é útil de quando em quando, arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Nós vamos então agora solicitar aos médios que, com tranquilidade, se permitam ser conduzidos pelos companheiros que estão responsáveis da organização do salão para os passes. Vamos lembrar que a atividade mediúnica está restrita aos médiuns e que, caso venhamos a perceber a nossa sensibilidade um pouco mais ostensiva, que venhamos a abrir os nossos olhos, prestar atenção no comentário, pois a atividade mediúnica está restrita aos médiuns. E aqueles de nós que estamos em nosso lar, em outro local, mas estamos acompanhando a reunião, vamos lembrar que o socorro vai chegar a cada um de nós, desde que tenhamos criado uma sintonia com a espiritualidade durante o nosso estudo. Vamos então aguardar um momento, que iremos fazer a prece para iniciarmos os nossos passes. Mestre Jesus, chegamos aos momentos do passe, momento este, Senhor, em que a espiritualidade amiga vai estar agindo junto a todos nós, através dos médiuns. Que esses mesmos benfeitores sustentem os sentimentos, os pensamentos de todos nós que vamos receber e os médiuns que iremos aplicar os passes,
para que cada um de nós receba, Senhor, conforme a nossa real necessidade. Que seja em Teu nome, Jesus, e em nome de Deus, que iniciemos os nossos trabalhos de passes. Graças a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dos amigos espirituais dessa casa bendita, os nossos anjos guardiões que nos trouxem para essa casa, para o estudo, que eles possam nos iluminar, nos proteger nesse momento do passe. Que possamos vibrar amor e gratidão por tantas bênçãos que estamos recebendo desde que aqui chegamos nessa casa. A lição de hoje possui o tema Avancemos além. Precisamos seguir um pouco mais à frente. Mais além, meus irmãos. Será que estamos nos esforçando? Será que ainda a gente não confia no nosso potencial de filhos de Deus? Lembremos que somos centelhas divinas, criados à imagem e à semelhança de Deus. Precisamos estudar os conceitos da doutrina espírita, estudar o que Jesus nos ensinou, estudar as leis divinas, mas o importante é a nossa ação, o nosso movimento, a nossa atitude, colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda, que a gente lê, que a gente recebe de conteúdo aqui da nossa casa, nas palestras, nos cursos, e que a gente possa colocar em prática em tudo que a gente aprende nas nossas experiências do dia a dia, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos companheiros de trabalho, que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo, que a gente possa fazer esse movimento do fazer o bem, de viver bem, até como o Dr. Erma falou na nossa lição. E isso é o curso vivo da nossa caminhada perante a evolução. Não basta estarmos aqui no Centro Espírita, assistir palestra, receber o passe. Precisamos movimentar a força do amor, a fé, o perdão, a caridade, a paciência, a gratidão, para que a gente possa sublimar os nossos espíritos e a nossa trajetória como espíritos imortais. Emmanuel, na lição, ele sinaliza com exemplos, mas o que adianta só a parte teórica da nossa doutrina, das leis divinas, se não as colocamos em prática? Precisamos completar e passar nas nossas provas da vida. Precisamos sair vitoriosos quando terminarmos a nossa encarnação presente. Então sejamos fortes e corajosos, meus irmãos, porque nós temos toda a misericórdia e ajuda sempre nos é oferecida. Não estamos sozinhos. Temos o nosso anjo guardião que está com a gente em todos os momentos. E sempre temos o apoio do plano espiritual, da providência divina nas nossas vidas. Sejamos seguidores do Cristo, não estacionemos, movimentemos o amor e seguimos sempre adiante.
Muita paz, meus irmãos. Vamos agora acompanhar a mensagem, sempre orientadora e amiga do plano espiritual. Não é fácil. Não é fácil se reconhecer como um espírito imortal. Até que fazemos força para isso. Os estudos de nossa casa, os trabalhos que desenvolvemos, toda a atividade mediúnica, tudo nos faz crer, saber, confiar que a vida continua, que estamos sob uma proteção divina. Mas quando eu estava encarnada, tinha também os meus momentos de anseios, de dificuldades, e apelava nas preces para Deus. E com isso, tinha, em muitos momentos, um refrigério, um caminho, uma intuição, uma orientação, que buscava seguir fielmente, já que a casa sempre fez parte integrante do meu coração. Quem fala é a Cidinha. E tenho sempre, junto a esta casa aqui, trabalhado, e agora no mundo espiritual, aprendendo a me desprender de muitas coisas do ambiente terreno e até mesmo de certos afetos pelas dificuldades mesmo de não poder ajudar como gostaria. A casa continua, os trabalhos continuam, a vida continua e nós aqui também continuamos. Temos recebido muitas lições, temos aprendido a ver o que antes não víamos, a ter certeza, o que antes ainda era, de certa forma, uma incerteza. Por isso, a todos vocês que estão nesta fase de estudos, estão passando por dificuldades, que estão sozinhos, tristes, pensando naqueles que se foram, pensando que estão distantes de vocês. Tenham a certeza de que o pensamento une a todos aqueles que se amam. Vamos aprendendo isso paulatinamente, quando sentados nesta poltrona, nesta cadeira, refletindo sobre a vida, sobre as dificuldades, recebem a visita de um ente querido, de quem chega junto de vocês e abraça, e vocês registram a vibração, o sentimento, a lembrança. São eles que estão junto de vocês, mais perto de vocês. Por isso, não sejam teimosos. Porque o encarnado tem isso. Vive de teimosia. Teimam tudo. Tudo que vê, tudo que sente, até mesmo todas as aparições que possam acontecer. Duvidam de tudo, e até mesmo da sua própria capacidade. Por isso,
estreitando os nossos laços, e assim estou falando por todos aqueles que aqui estão, neste dia que está próximo das lembranças dos que muitos no ambiente terreno dizem já foram. Pelo contrário, estamos aqui juntos. É certo que não podemos fazer tudo aquilo que gostaríamos por vocês. As provas são necessárias. São momentos que precisam passar, lutar, travar, para ganhar compreensão, para ganhar discernimento, para ganhar um pouco de empatia. Por isso, não deixem de fazer as suas preces. Não digo que fiquem o tempo todo orando, mas em certos momentos, lembrem-se de todos nós junto de vocês. Certamente, Deus está possibilitando esses momentos para que estejamos juntos de vocês, para que vocês se lembrem da onde vieram e para onde irão, que possam corrigir em seus pensamentos, em seus sentimentos, o que realmente é necessário ser corrigido, segundo já o entendimento que possuem da lei de Deus. E busquem compartilhar com a mesma alegria, não com tristeza. Pode ser com saudade, mas uma saudade que não traz aquela tristeza, mas uma saudade de que sabe que estamos próximos de cada um de vocês. Este é o recado que todos nós, por meu intermédio, estamos dando a todos vocês. Livrando-se da dor pelo pensamento de que estão vivos e sempre estarão vivos, livrando-se da solidão, sabendo que estamos juntos de vocês, e iremos caminhar com muito mais força, entendimento, coragem e fé também. E, portanto, estaremos a um passo de reduzir a dor que está no coração, a tristeza que está na nossa alma, a dor que está no corpo físico, facilitando a ação dos remédios, facilitando a ação da cura, enfim, tudo aquilo que todos nós estudamos sempre nesta casa abençoada. No mais, quero me despedir de todos, buscando, primeiro, agradecer a Deus por estarmos nesse trabalho abençoado, junto à doutrina, estudando e trabalhando. A Jesus, que nos traz tantas alegrias, lições abençoadas, para podermos aprender a nos melhorar. A Kardec, que nos traz também tantos esclarecimentos ao nosso espírito. E a esta casa, que serve de ponte, de ligação com esse ambiente terreno, de lutas, de provas, com os ambientes espirituais mais elevados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos traga sempre essa paz que tanto buscamos para superar de maneira equilibrada as dificuldades. Que assim seja. Que assim seja. Amado Jesus, nós muito te agradecemos por essa noite tão rica aos nossos corações,
por tudo que o teu amor e o amor de Deus permitiu que recebêssemos durante todo esse dia de estudos em torno da doutrina espírita, nos esclarecendo que a vida prossegue bela para todos nós, Senhor. Sustenta cada vez mais os nossos sentimentos e auxilia-nos para que possamos realmente desejar conhecer, estudar a doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos, que o teu amor nos permitiu conhecer através dos estudos, através desses benfeitores maiores. Que possamos retornar aos nossos lares, fortalecidos, com a fé plena certeza, Senhor, com a plena certeza dessa continuidade da vida. E que deixemos aqui as nossas vibrações mais doces, de gratidão por tanto que recebemos. Que seja em nome desses benfeitores que nos conduziram, que seja em teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome do amor de Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, que venhamos a encerrar a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus.